Segundo uma investigação da TV, e os netos de Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus, terão sido adotados ilegalmente através de um lar para crianças que o movimento religioso manteve em Lisboa nos anos 1990. PGR quer saber se o Ministério Público teve procedimentos incorretos ou irregulares. Mas todas as adoções naquela instituição, quase tudo correu mal. Quase todos foram devolvidos. As crianças descartadas e devolvidas pelos bispos da IURD. E depois, de repente, volta tudo atrás. Como se fosse uma peça de roupa que já não se usa mais. Os maus tratos no lar. O Ricardo e a Catarina, lembro perfeitamente, numa gaiola de pássaros, despidos, com os pássaros lá dentro. Com certeza que as regras existem e têm de ser aplicadas e com certeza que se há falhas, e estas falhas são antigas, mas em todo o caso agora é que há porventura conhecimento delas, tem de ser esclarecido e se for preciso fazer mais alguma coisa, certamente terá de ser feito, seja do ponto de vista da fiscalização, seja do ponto de vista de algum afinamento legislativo, mas eu lembro que esta matéria da adoção é uma matéria que recorrentemente tem vindo a ser melhorada ao longo dos anos. Agora, em relação ao caso concreto, nós o que esperamos é que haja uma justiça a funcionar com eficácia. A investigação é do Ministério Público sobre a atuação do próprio Ministério Público. A Procuradoria-Geral da República quer averiguar a existência ou não de procedimentos incorretos e irregularidades no caso da alegada adoção ilegal de crianças que envolve a Igreja Universal do Reino de Deus. Manifestando o meu apreço pelo facto do Ministério Público ter decidido abrir uma investigação ao que sucedeu, para apurar o que sucedeu. Já lá vão, é verdade, 2 décadas, mas penso que foi uma decisão que deve ser saudada de proceder a essa investigação neste momento. A atuação do Ministério Público vai ser objeto de análise, uma vez que os processos em causa passaram pelos tribunais de família e menores. É uma auditoria que tem por finalidade ver se houve algumas incorreções ou irregularidades, melhorar procedimentos, tirar as respectivas consequências. Os factos foram realmente graves, factos que sejam suscetíveis de procedimento disciplinar e que ainda não tenham sido prescritos, haverá lugar a isso. O escândalo da IURD levou o presidente do PSD a pedir um cabal e total esclarecimento sobre o caso. Pedro Passos Coelho exige que a lei seja alterada para evitar adoções ilegais. Precisarão, estou certo, de um cabal esclarecimento e, além de um cabal esclarecimento, que merecerão, com certeza, conclusões legislativas e reformistas a pensar no futuro. Manuela Yanes, presidente do Instituto de Apoio à Criança, já havia denunciado corrupção nas adoções no lar da IURD há 17 anos. A primeira denúncia do que se estava a passar e que as crianças não estavam em condições foi feita para o SOS Crianças do Instituto da Criança. Portanto, há uns anos. A queixa acabou arquivada meses depois. As alegadas adoções ilegais dos mais altos cargos da IURD põem em causa entidades como a Segurança Social e a Santa Casa da Misericórdia, que prefere não comentar de momento o caso. Não vai me desculpar, não vou falar sobre isso. Nós vamos ter uma posição sobre isso, como digo. Decidimos há bocadinho e vai alguém da Santa Casa explicar o que vai para explicar, o que entendam que é preciso explicar. Todos os esclarecimentos serão prestados quando tiver sido exibida na totalidade a série informativa que relata a história de irmãos, alguns deles separados, depois de serem roubados às mães biológicas para serem adotados por pastores da IURD.